Você tem o desejo de escrever, ou até escreve, mas tem uma espécie de inibição, uma espécie de medo de mostrar o seu texto para os outros? Você lida bem com as críticas que o seu texto recebe? Você consegue diferenciar um elogio sincero de uma mera bajulação? Eu sou William Cruz, trabalho como editor, revisor e tradutor de textos e vou conversar com vocês um pouquinho a respeito do valor das amizades literárias. Para falar a respeito da amizade literária, eu quero conversar antes um pouquinho a respeito da escrita. E quem escreve certamente já teve, ao menos a princípio, uma espécie de inibição, aquele medo de expor-se demais por meio dos seus textos. Então, no momento em que você senta para escrever, você até consegue dar vazão aos seus sentimentos, aos seus pensamentos, ao que há no seu interior, mas na hora de publicá-los, você sente uma espécie de receio, porque você tem a impressão de que a rejeição ao seu texto é também uma espécie de rejeição a você mesmo. Este é um elemento, é um problema que precisa ser levado em conta. O segundo elemento que essa inibição inicial causa é uma espécie de risco da perpetuação do erro. É bem provável que você já tenha ouvido falar que a prática é que leva à perfeição. Há uma verdade nisso, mas a minha impressão e a minha experiência me diz que a prática orientada leva à perfeição. Por quê? Porque sem a orientação adequada, há um risco verdadeiro de que você continue escrevendo da mesma maneira ao longo de muito tempo. Se você não compartilha a sua experiência com alguém mais maduro, que tenha condições de julgar aquilo que você está fazendo e te dar alguma orientação, você está correndo o risco de permanecer igual ao longo de toda a vida. O terceiro problema, que está diretamente relacionado a quem se propõe a escrever, é uma espécie de sensação de isolamento. E se você tem apreço pela leitura, pela literatura, pelo estudo, é bem provável que em algum momento você tenha tido a sensação de que todas as pessoas ao seu redor são frívolas, ou banais, ou vulgares, e que no final das contas o que há de mais valoroso é exclusivamente aquele seu mundo interior. Há também, em parte, uma verdade nisso. Por outro lado, há também este risco de ficar excessivamente ensimesmado, excessivamente voltado apenas para si mesmo, com uma postura talvez até um tanto escapista. E qual é, então, o antídoto a esses três problemas? Então, esta inibição inicial, esse perigo da perpetuação do erro e esta sensação de isolamento, o que eu estou chamando de amizades literárias. É bom que fique claro que uma amizade literária não é, em primeiro lugar, um grupo de estudos. Vocês não têm um programa a ser seguido, vocês não têm que fazer determinados tipos de atividades, não é nada disso. Uma amizade literária também não é um clube de leitura. Clubes de leitura têm o seu valor, têm o seu lugar, mas também não é disso que não é a isso que eu me refiro quando falo de amizades literárias. Amizades literárias não são encontros que você mantém com algumas pessoas para fins pragmáticos. Eu vou me encontrar com fulano, beltrano e cicrano para compartilhar, para avaliação mútua. Não é este o ponto. O que eu estou chamando de amizade literária é simplesmente um grupo de amigos com quem você sente prazer de estar e de compartilhar a vida. Mais do que isso,
é um ambiente em que você consegue permanecer com a guarda baixa. Durante toda a vida, nós exercemos diferentes papéis sociais. Nós somos o profissional, nós somos o pai de família, nós somos o membro da igreja e assim por diante. Há muitos papéis sociais, mas é necessário que nós tenhamos também aquela ocasião em que nós baixamos a guarda, tiramos a máscara e nos permitimos ser apenas nós mesmos. A ideia é que este ambiente de amigos fraternos que compartilham a vida, que compartilham o prazer de estar juntos, seja também um lugar, uma ocasião em que você consegue despir-se dos papéis sociais para ser quem você é. E como parte desta partilha, você expõe também os seus textos. Não é nada muito sofisticado, não é nada muito pretensioso, mas ao contrário, é uma experiência humana bastante comum e recorrente nos meios literários. Além disso, o que eu entendo como uma amizade literária é justamente aquela que possibilita ocasiões de trocas rigorosamente amorosas e amorosamente rigorosas. O que eu quero dizer com isso? Você está tão à vontade com aquelas pessoas e você tem tanto apreço, tanta estima por aquelas pessoas que estão com você, que para você é um verdadeiro privilégio submeter-se ao julgamento delas. Por quê? Porque você sabe que esse julgamento é feito com rigor, sim, o que permite que você enxergue os possíveis pontos cegos do seu texto, da sua ideia, mas são também amorosos. Por quê? Porque a crítica é feita para te aperfeiçoar, para te estimular, para que você se torne melhor. Percebem que há uma diferença flagrante entre a crítica demolidora da arena pública e a crítica rigorosa e amorosa que acontece no ambiente de amigos? É por isso que eu tenho tanto apreço por este ambiente, por esta ocasião que eu tenho chamado aqui de amizade literária. Para não parecer que eu estou inventando moda, falando algo que eu acabei de tirar da cartola, queria compartilhar com vocês 4 experiências disto que eu estou falando. A primeira delas é provavelmente a mais conhecida, que é a experiência de C.S. Lewis e Tolkien. Como vocês sabem, C.S. Lewis e Tolkien tinham um grupo de amigos que se reunia periodicamente em um pub e neste grupo havia muita partilha, muita troca de ideias e uma leitura pública destes textos em que uns comentavam e criticavam os textos dos outros. Esta reunião de Tolkien, C.S. Lewis e outros que posteriormente também se tornaram escritores reconhecidos internacionalmente, parece um evento literário. A questão é que, no momento em que eles estavam se reunindo, eles ainda não eram o que vieram a ser posteriormente. A obra deles ainda estava sendo gerada. Então, para marcar bem o que eu quero dizer com esta experiência de Tolkien e Lewis, eu gostaria de ler para vocês um fragmento de uma carta de Tolkien que está publicada neste livro aqui e diz o seguinte. Diz então Tolkien: Mas Lewis era um homem muito impressionável, e isso era estimulado por sua grande generosidade e capacidade para a amizade. A dívida impagável que tenho para com ele não foi influência, como é comumente compreendida, mas puro encorajamento.
Por muito tempo, ele foi o meu único público. Apenas a partir dele, tive noção de que o meu material poderia ser mais do que um passatempo particular. Agora prestem atenção a esta frase. Se não fosse por seu interesse e avidez incessante por mais, eu jamais teria concluído O Senhor dos Anéis. Graças a um grupo de amigos que se reunia periodicamente e compartilhava os seus textos, a literatura mundial teve como parte de seu cânone a obra O Senhor dos Anéis. A segunda experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês é a experiência romena de um grupo de amigos que girava em torno do filósofo Constantin Noica. Constantin Noica, durante algum tempo, foi um dos mais proeminentes filósofos romenos, professor na Universidade de Bucareste, mas com a ascensão do regime comunista, em primeiro lugar, ele perdeu os seus cargos, depois as suas propriedades, foi preso, torturado, e depois da experiência da prisão, quando ele foi finalmente liberado, ele passou a cumprir uma espécie de prisão domiciliar em Paltinish, que é uma espécie de vilarejo que fica próximo da cidade de Sibiu, na Transilvânia. Lá, nesta cabana num vilarejo, ele passou a receber periodicamente um grupo de estudantes que incluía Andrei Plecho, Gabriel Itiano e outros. O que aconteceu? Lá, neste grupo, Constantin Noica ensinava filosofia, então eles tinham lições de Platão, Aristóteles, Hegel, Heidegger e outros. Mas mais do que isso, havia também este ambiente de troca. E a exemplo do que eu fiz com a experiência de Tolkien, eu quero compartilhar com vocês também um pequeno fragmento que conta parte dessa experiência. O fragmento se encontra na edição da revista Nabucco, esta aqui, que tem como matéria principal de capa Duas Experiências de Brasil, mas há aqui um artigo chamado Filosofia sem Liberdade, cujo autor é Christian Tiocan, e aqui ele, ao descrever a experiência de Noica com Plecho e Litiano, diz o seguinte: depois de 1975, Noica se retira para Paltinish, um vilarejo serrano próximo a Sibiu, onde começa uma das mais belas aventuras que a cultura romena já conheceu. Seus discípulos, precisamente Gabriel Litiano, Andrei Plecho e Sorin Vieru, regularmente lhe faziam visitas em Paltinish, viviam e trabalhavam juntos sob a direção de Noica, traduziam e interpretavam textos filosóficos clássicos numa solidão pura e intangível no reino do espírito. Esta aventura durou mais de uma década. Noica convence seus discípulos a aprender grego e alemão e dá-lhes tarefas culturais para fazer. Faz para eles um programa de leitura e de pesquisa, assumindo, portanto, a posição de mestre que faz tudo para que seus discípulos alcancem a excelência em filosofia. Prossegue. O Diário de Paltinish, de Gabriel Litiano, agora traduzido em inglês, francês e alemão, retrata a história dramática e apaixonada desta aventura. Quando de sua publicação, o impacto deste diário foi imenso e a obra ganhou grande notoriedade. A liberdade de espírito mostrada neste diário fascinou o público romeno, cuja liberdade real tinha sido confiscada por várias décadas pelo comunismo. O diário teve uma enorme influência em várias gerações de jovens, inspirando-os com o patos filosófico e a paixão pela filosofia, não apenas antes da queda do comunismo em 1989, mas também depois deste acontecimento. Noica tornou-se o fenômeno Noica, e, paradoxalmente, a filosofia tornou-se a rainha da cultura romena,
mesmo sob as condições de uma submissão política. O que há de interessante nessa experiência é que, depois da queda do regime comunista na Romênia, Andrei Pleșu chegou a ser ministro das Relações Exteriores, ministro da Educação, fundador de uma faculdade e um dos mais ativos intelectuais romenos. Gabriel Litiano, por sua vez, também se tornou um eminente professor, escritor e, sobretudo, o principal editor da Romênia no período pós-comunista. O que mostra que justamente esta experiência vivida entre amigos pode gerar frutos duradouros. Nós vimos, em primeiro lugar, o exemplo de Tolkien, e nós devemos a esta amizade literária O Senhor dos Anéis. Devemos também a este movimento de amizades literárias a obra e o pensamento e o trabalho de Andrei Pleșu e Gabriel Litiano. E a terceira experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês é mais próxima a nós, que é do grupo chamado de Os Quatro Mineiros, que incluía Fernando Sabino, Hélio Pellegrino, Otto Lara Rezende e Paulo Mendes Campos. Paulo Mendes Campos, poeta, Otto Lara Rezende, escritor e jornalista, Hélio Pellegrino, também poeta, psicanalista e escritor, Fernando Sabino, escritor. O que há de especial nesta experiência? Em primeiro lugar, eles são, de fato, amigos que têm tanto apreço por esta amizade que, mesmo quando a vida toma rumos diferentes e cada um está em um lugar, ainda assim eles mantêm uma ativa correspondência com troca de manuscritos, de textos diversos, mas também troca de impressões a respeito da produção de cada um deles. E mais uma vez eu quero compartilhar com vocês dois fragmentos. Os dois fragmentos encontram-se neste livro aqui, Cartas na Mesa, que justamente reúne a correspondência destes três amigos de Fernando Sabino. A primeira passagem que eu gostaria de ler para vocês é uma amostra perfeita do espírito de como eu entendo estas amizades literárias. Diz lá Fernando Sabino: meus jovens mentecaptos Hélio e Otto. E por aí você já vê o clima de descontração, de bagunça até, de fraternidade que há entre esses amigos. E aí prossegue: li o seu poema de novo para falar nele, Hélio. É realmente muito bom, como já disse noutra carta que não enviei. Acho que você está conseguindo uma concisão, uma condensação poética, menos espalhado, menos lirismo, menos amargura, mais seco até no ritmo. Você também não acha, Otto? Olha só que amargura desgraçada, sem nenhuma esperança, sem remissão, quando você diz: mastigar esperança é muito fácil, vamos para a morte sem o menor brilho. Fico satisfeito de ver que você está se libertando do que eu achava o seu maior defeito, certo tom grandiloquente, tom maior. Você agora está tocando em tom menor, percebeu? E justamente os versos em tom maior, juntos marcharemos, vamos todos juntos triturar areia, me parecem de menos bom gosto, pouco expressivos, ao lado de versos como mão dos sem repouso e um pingar de horas lento, sem remédio. Junto manteremos o riso, a água, a flor. E todo o fim que é uma beleza na minha modestíssima opinião. Sobretudo, mande mais, que isso nos aproxima, dá a impressão de que estou aí conversando com vocês na Celeste, naquela confusão, todo mundo falando. Por falar ali em cima em sobretudo, está chovendo. Aqui o tempo é o mais maluco que já vi. Chove e faz sol 4 a 5 vezes por dia. Aqui ele está brincando sobretudo
e o sobretudo como blusa. E prossegue. Muito obrigado pelos elogios, Hélio, a respeito do meu conto. O troco vai aí em cima que completo aqui. Se você publicar seu livro com aqueles poemas que separamos e mais esses novos, mande os outros, todos. Você abafa, pode ter certeza. Perceberam como há esse clima de fraternidade, mas também de sinceridade absoluta? Veja, ele está se dirigindo a um amigo, está apontando críticas sérias, contundentes ao trabalho dele, mas com absoluta tranquilidade, com bastante leveza, apontando onde ele acertou, criticando onde ainda não acertou a mão. E se vocês perceberam neste último trecho, a própria concepção da obra final, aqueles poemas que nós separamos, você vai abafar este incentivo, sobre o qual, aliás, nós já vimos presente lá, sobre o qual, aliás, nós já conversamos quando vimos o exemplo do Tolkien e o Lewis. Outro trecho que é ainda mais interessante, que mostra mais uma vez esta sinceridade da troca literária, está aqui nesta segunda carta, nesta outra carta que diz o seguinte: Hélio, se este texto é seu, saiba que achei profundamente besta, errado, imbecil. Veja só o ridículo das frases e das afirmações tolas que eu marquei. Se é seu, é incrível como você se dispõe a escrever e publicar uma traição ao nosso pensamento comum e como faz bem escrito, bem pensante, mesmo sem assinar. O que está em pauta aqui é um artigo de opinião que foi publicado num jornal em que o Hélio trabalhava, sem assinatura. Então, o Fernando Sabino lê aquele texto e reage desta maneira que nós estamos vendo aqui. Se é seu, meus parabéns. Estou safadíssimo. Me escreva logo dizendo que não foi você para me tranquilizar. Estou justamente escrevendo sobre o mineiro, o que penso e declaro que você subscreveria e que absolutamente não é o que fala esse suelto estúpido. Leia o meu artigo domingo em O Jornal e me escreva logo. Abraço, do Fernando. Então, como vocês podem ver mais uma vez, há este clima de fraternidade, de sinceridade, mas também de rigor, de juízo, de avaliação. A quarta experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês é pessoal, porque eu também vivi algo similar ao que eu estou relatando aqui com um grupo de amigos, do qual fazia parte um escritor, um crítico literário, um jornalista e um tradutor, e eu como editor. Foi neste grupo em que eu apresentei publicamente as minhas primeiras traduções. Eu ainda vislumbrava o trabalho de tradução, mas ainda não o exercia de fato. Então, primeiro eu fiz algumas traduções para a gaveta, depois algumas traduções foram submetidas a este grupo de amigos. E ali eu recebi críticas muito rigorosas, recebi elogios muito verdadeiros, recebi orientações muito preciosas que me possibilitaram aperfeiçoar o meu trabalho posteriormente. Por tudo isso é que eu quero dizer que o melhor antídoto à inibição de quem escreve, mas não tem coragem de publicar, o antídoto a quem acredita que pode sozinho continuar escrevendo e que a prática vai levar à perfeição, assumindo o risco de continuar escrevendo inconscientemente mal por toda a vida, e também a esta sensação de isolamento que o trabalho com textos e a escrita muitas vezes proporciona, é o que eu estou chamando de amizades literárias. Eu espero que ao fim desta exposição você já tenha começado a pensar quem são os seus amigos
quem são as pessoas que comungam dos mesmos interesses que você, com as pessoas com quem você pode se reunir com este compromisso de sinceridade, de honestidade, mas também de cumplicidade, rigor e amor. Espero que você tenha esta experiência também como eu tive. Muito obrigado e até mais.